Fazer uma conexão aqui, sair de Alagoas e ir até o Rio de Janeiro, porque essa semana surgiu a notícia de que uma vacina contra o Covid pode começar a ser distribuída já este ano. Para falar sobre esse assunto, eu converso a partir de agora pela internet com o vice-presidente da Fundação Oswaldo Cruz, Marcos Aurélio Krieger, que está conosco ao vivo pela internet e nos fala sobre essa pesquisa, né? Boa noite, vice-presidente, seja bem-vindo aqui ao Cidade Alerta Alagoas. Uma notícia importante que nos dá esperança, né? E é importante também o Brasil entrar nessa pesquisa nesse momento, não é? Boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite, né, para poder trazer esses esclarecimentos. Na verdade, o Brasil está aderindo, né, tanto aos ensaios clínicos dessa tecnologia desenvolvida na Universidade de Oxford, através, então, de estudos que estão sendo iniciados no Brasil pela Unifesp e também com a participação do Instituto DOR, e ao mesmo tempo que o Ministério da Saúde e a Fiocruz estão negociando com a AstraZeneca, que é a empresa que está coordenando a produção global desta vacina, que foi considerada pela OMS a vacina mais avançada, né, e com mais chance de chegar a um produto, para que a gente possa ter a produção no Brasil ainda antes, né, da finalização desses estudos. Então o Brasil está assumindo, juntamente com outros países, com a Organização Mundial de Saúde, o risco de iniciar a produção de uma vacina que tem mostrado grande potencial para que a gente possa já disponibilizar para a sociedade brasileira de forma mais célere possível essa vacina, assim que os estudos clínicos e o registro sejam obtidos. É importante frisar, né, como bem o senhor falou, ainda estamos no momento que é preciso fazer esse investimento, né? A gente não sabe ainda se a vacina será 100% eficaz, mas é preciso ter esse investimento no risco, porque assim que a gente tiver essa oportunidade, essa vacina chegaria com mais rapidez, não é isso, professor? É isso, nós estamos vivendo uma situação inédita, né? Uma pandemia global que tem pressionado todo o sistema de saúde, a nossa economia, a nossa sociedade em geral. Então, muitos países decidiram financiar a produção de um quantitativo de 2 bilhões de doses, mesmo antes da finalização dos estudos clínicos, né? E países como Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, Itália, a própria Organização Mundial de Saúde, né, através da Gavi, que é uma aliança global, estão colocando recursos para iniciar a produção enquanto estamos ainda na fase final da avaliação. É claro que existe um risco, mas esse risco ele é tecnicamente bem avaliado, né? Nós já temos dados preliminares da segurança e da eficácia dessa vacina, e o risco maior seria não iniciar essa produção, né, para que a gente perdesse mais tempo ainda numa situação tão dramática quanto a humanidade está enfrentando nesse momento. E dando tudo certo, a Fiocruz, no primeiro momento, ela recebe o material e começa a produzir, mas depois vai ter essa tecnologia para produzir de forma independente, não é? Sim, o acordo negociado pelo Brasil, ele prevê, então, que o Brasil participe desse risco, né, com a aquisição de 30 milhões de substância farmacêutica, né, a gente chama de insumo farmacêutico ativo, o concentrado da vacina, para que ele seja já inicialmente formulado no Brasil, envasado, que o controle de qualidade seja feito aqui no Brasil. Então, são etapas de bastante valor agregado tecnológico, e isso a gente já começa imediatamente a fazer em dezembro. Né? Em dezembro, janeiro, iremos processar essas doses de 30 milhões. Também assumimos uma intenção de adquirir mais 70 milhões de doses caso a vacina seja registrada e aprovada nos estudos clínicos. Então, a Fiocruz estaria produzindo mais 70 milhões de doses de vacina a partir, então, ainda dessa substância importada, né, do concentrado da vacina, mas ao mesmo tempo que a gente está, então, fazendo essa transferência de tecnologia da fase de processamento final, como a gente chama, nós estamos também discutindo para fazer uma transferência de tecnologia da produção da IFA.
isso está em fase avançada de negociação e vale aqui salientar que isso só é possível, né, pelos investimentos que foram feitos nas unidades de produção de vacina que nós temos no Brasil. Então, um ativo muito importante que nós temos aqui e podemos dar essa resposta de maneira tão rápida, né? Um processo como esse demoraria 10 anos e em menos de um ano a gente vai estar incorporando já toda a tecnologia com fases preliminares, onde a gente tem uma incorporação parcial já com a entrega para a sociedade desse importante produto, dessa ferramenta para o enfrentamento da pandemia. Pois é, uma boa notícia. Agora, só para a gente encerrar e desde já agradecer a sua participação, a expectativa é que o início dessa produção seja em dezembro, mas se tudo der certo, a gente vai ter vacina no iniciozinho de 2021, não é? É isso, a gente imagina que os estudos clínicos da fase 3 começaram agora, em junho, né? Eles vão acabar em outubro, novembro, esses dados vão ser avaliados, esses documentos vão ser submetidos ao registro de autoridades sanitárias, aqui no caso seria a Anvisa, e é possível que a gente tenha liberação desses produtos ainda no finalzinho desse ano, início do ano que vem, mas nós vamos estar fazendo a produção de toda forma antecipada para que assim que a gente tenha essa liberação, né, a gente já possa disponibilizar de forma gradativa essa vacina com uma estratégia, né, que deve buscar cruzar os dados epidemiológicos com as maiores necessidades populacionais, como é o caso dos profissionais de saúde, das populações mais vulneráveis, né, que têm maior risco de desenvolver formas grávidas. Mas o nosso esforço é para oferecer o maior número de vacina de modo mais rápido possível. Muito obrigado pela sua participação aqui no Cidade Alerta Alagoas, pelas suas informações. E o Marco Aurélio, que é vice-presidente da Fiocruz e falou conosco ao vivo do Rio de Janeiro. Boa noite. Boa noite, obrigado aí pelo convite. A Fiocruz está à disposição aí para qualquer esclarecimento adicional. Muito obrigado.